Então a nossa aula vai ser gravada e depois a gente vai subir a aula lá no YouTube, tá? Semana passada, a aula de semana passada, eu não sei o que aconteceu, acho que o YouTube bloqueou a aula, não sei por que motivo, mas depois eu já mandei para vocês, está lá no mural, a aula da semana passada, certo? Bom, então como de habitual a gente vai começar a aula aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me interrompam aí no chat, né? Ou vocês podem, ou se vê que eu não estou respondendo, pode abrir o microfone e falar aí comigo, tá bom? E aí vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Sem problema nenhum. Deixa eu só apresentar aqui para vocês. Volta para cá. Pronto. Prontinho. Vocês já estão vendo aqui o meu rosto aqui charmoso, né? Tranquilo. Bom, então a nossa aula hoje vai ser sobre as doenças da orelha externa e média, tá? Então nós vamos começar com as doenças da orelha externa, que compreende basicamente o pavilhão auricular e o conduto auditivo externo, certo? Então nós vamos falar das doenças que estão nessa região anatômica, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre as doenças da orelha externa são os fatores predisponentes, né, que nós temos para ter doenças da orelha externa. Então, a primeira coisa são as altas temperaturas e umidade, ou seja, nós temos uma incidência maior no verão de doenças da orelha externa, principalmente das otites externas. Pacientes que têm mania de ficar lavando o ouvido, tem gente que joga água do chuveiro dentro do ouvido, não sei para quê, né? Ou até vem muito no otorrino, faz muita lavagem, você vai retirar o extrato córneo e vai ter mais problema. Tá? Água retida no conduto auditivo externo, tá? A água, principalmente após o banho de piscina, é muito comum isso acontecer. Tá? Pacientes que não têm cerúmen, porque produzem muito pouco cerúmen, o cerúmen ele é uma estrutura de defesa, ele ajuda a gente na defesa, então não tem muito sentido você ficar você evitar o uso, né, do cerúmen, então, porque ele é uma estrutura de defesa, então você ficar tirando o cerúmen não faz sentido, tá? Quanto mais alcalino o pH, maior a chance de desenvolver bactérias e fungos, tá? Até que os fungos não gostam de meio ácido, quando nós vamos tratar otite fúngica, a gente acidifica o conduto auditivo. Escarificações, machucados, a pessoa fica cutucando o ouvido com grampo, cotonete, né, e tudo mais, e as dermatites, as pessoas que têm o eczema crônico. Do mesmo jeito, a gente tem os fatores de proteção, então o trago, né, que vocês já viram, começaram a ver na aula prática, que passou comigo, que é a marca, a entrada do conduto auditivo. Então o trago, né, a estrutura do tragos, que é essa aqui, ele é um fator de proteção para o conduto auditivo interno. Então se empurrar o tragos aqui, se qualquer coisa que vier aqui reto, vai tender a bater no trago, entendeu? E aí essa entrada do tragos vai acabar protegendo o ouvido, tá? Os pelos, que estão mais na região do terço externo, vocês já viram isso na aula de anatomia. A direção do conduto auditivo, nós vimos lá na aula que o conduto auditivo ele tem uma tortuosidade posterior, né? Então a gente precisa tracionar a orelha para eu poder ver melhor o conduto auditivo. Isso é defesa, tá? As glândulas sebáceas, elas produzem secreção e isso vai ajudar na proteção do ouvido, tá? O cerúmen, ele é uma estrutura de defesa, o acúmulo dele, claro, é um problema. Né? E o nosso ouvido, pessoal, ele sempre produz cera o tempo todo e pele descamada, e essa cera vai sendo jogada para fora do conduto auditivo externo. Então, quando você empurra, usa um cotonete, você está empurrando toda essa estrutura que o seu ouvido está jogando para fora, você está empurrando ela de volta para dentro, tá? Então, nosso ouvido ele joga já para fora toda essa queratina e toda essa cera, isso ele já faz naturalmente. Por isso que a maneira mais correta de você limpar o ouvido é com a ponta da toalha. Pega uma toalha, né, passa a máscara, né, mas você passa a ponta da toalha, já vai limpar o resto lá para dentro, a natureza faz. Então não fica preocupado, estressado com isso não, tá bom? E os fungos e as bactérias saprófitas, nós temos várias bactérias e fungos que estão presentes
na nossa flora intestinal e elas estão aí para poder ajudar, poder a melhorar a defesa do nosso ouvido. Então não tem sentido nenhum você ficar ali usando e querendo combater essa flora saprofita. Você está ali para te defender, te ajudar, tá? Bom, a primeira coisa que nós vamos falar é do cerume, tá? O cerume, ele é uma estrutura de defesa, ela é produzida pelas glândulas ceruminosas, tá? Mas ela pode se acumular, ou porque a pessoa usou cotonete, ou porque a pessoa produz muito cera, principalmente no idoso, porque os 2/3 externos do conduto auditivo, eles são feitos de cartilagem, e o idoso, a cartilagem não para de crescer. Então, às vezes, a cartilagem vai crescendo e o conduto do idoso vai ficando mais tortuoso. Então, ou se a pessoa tem estenose de conduto, isso vai diminuindo o inchaço, o edema. Então, é super natural que as pessoas tenham essa tendência aí a acumular, né? E aí a gente vai melhorando essa parte, tá? Então, causa uma perda auditiva condutiva, você não vai conseguir ouvir, quem já teve ouvido entupido sabe, fica entupido, tá? Aumenta a chance de você ter algum otite, alguma infecção, e a gente vai retirar essa cerume, a gente pode fazer a retirada com instrumentos, alguns já viram no ambulatório, tá? Ou a gente pode também, em alguns casos, fazer até uma lavagem, que é uma coisa que eu sempre falo, a lavagem de ouvido ela é uma coisa que pode ser feita por qualquer médico, né? E aí não precisa de ser um médico otorrino para fazer uma lavagem de ouvido, tá? Encaminhar para o otorrino para fazer uma lavagem de ouvido, você vai estar tirando vaga, já tem pouca vaga para quem trabalha no SUS com otorrino, então você vai tirar pouca vaga, então não tem muito sentido isso, tá? Otomicose é uma infecção fúngica do conduto auditivo externo, tá? Os fungos eles já estão ali, pessoal. Todo mundo já tem fungo no conduto auditivo externo, tá? Então, umidade, calor, tá? Se a gente ficar cutucando muito o ouvido, tá? Podem, ou até imunossupressão, podem ajudar a formação de fungos dentro do ouvido externo, tá? Então tem esse formato aqui, esses fungos, tá? Lá no meu canal do YouTube tem vídeo de otomicose, só vocês procurarem lá vocês vão ver, tá? De outros vídeos que a gente tem, tá? E os fungos mais comuns são o Aspergillus e a Candida albicans são os fungos. E ele tem esse aspecto algodonoso, tá vendo? Parece um monte de bolinha junto lá no conduto auditivo externo. Quando você vai examinar, esse o formato, é isso que você geralmente vai ver, tá? Normalmente tem bastante coceira, o paciente tem muita coceira no ouvido, né? Dependendo do grau de inflamação, o ouvido dói e dependendo do nível de fungo, você pode ter também uma perda auditiva ali, se entupir muito o conduto auditivo, tá? E o tratamento a gente vai usar geralmente antifúngicos, tópicos, tá? Miconazol, clobetasol, que a gente poder usar, tá? E a gente tem que remover. E uma das coisas que a gente faz, eu não coloquei aqui, a gente acidifica com ácido bórico, tá? A gente geralmente usa um ácido bórico, pinga dentro do ouvido e o ácido bórico vai acidificar aquele meio e o fungo tem muita dificuldade de se reproduzir no meio acidificado. Então a gente geralmente faz esse curativo com o ácido bórico também, tá? As otites externas, bacterianas, você tem a localizada, que nada mais nada menos é do que uma foliculite, tá? Ou uma popular espinha, né, que dá geralmente circunscrita, que fica geralmente circunscrita a um conjunto pilosebáceo, normalmente é por Staphylococcus, e dói muito, tá? Dói muito, tá? Então, geralmente, o paciente tem bastante dor, às vezes a gente precisa fazer algum tipo de drenagem, né, para tirar essa dor, tá? Então a gente pode, às vezes, com um pequeno bisturi, drenar aqui, porque forma um pequeno abscesso e é muito dolorido, tá? Já a otite externa difusa é quando você tem uma inflamação difusa de todo o conduto auditivo, tá? É muito dolorido, tá? E uma dica, pessoal, para você saber se o paciente tem uma otite externa, às vezes o paciente chega lá para você com dor de ouvido, eu tô com dor de ouvido, o que eu faço, tal? O que você pode fazer é uma manobra que você pode fazer, obrigado, Rô. Valeu. Uma manobra que você pode fazer é puxar a orelha desse jeito, ó. Puxa a orelha do paciente. Você vai dar uma tensionada no conduto auditivo,
Se ele tiver com uma otite externa, vai doer bastante se você fizer esse puxão aqui. Ele vai sentir bastante dor, tá? E aí ele vai reclamar na hora ali e vai reclamar bastante, tá? Normalmente você pode ter várias bactérias além do Staph e do Strep, tá? Tem Klebsiella e outras coisas, tá? Normalmente tem muita dor e quando você vai fazer o otoscopia tá igual tá aqui na foto, ó. Geralmente tá tudo fechado, você nem consegue ver nada porque tá muito demasiado. Tá? Normalmente a gente precisa de antibiótico sistêmico, tem que dar antibiótico pela boca porque é muito dolorido, tá? E às vezes a gente faz algum curativo, eu gosto de fazer, eu pego um pedacinho de gaze e coloco essa gaze dentro do conduto auditivo do paciente. Dói um pouco ali na hora, mas você já pinga o anestésico, ele já vai melhorando a dor. Por quê, pessoal? Se você pingar uma gota nesse conduto auditivo, essa gota simplesmente não vai entrar, porque está tudo fechado. Então quando você põe um pouquinho de gaze, você pinga a gota na gaze e aí você vai ter uma entrada dessa substância, né, o antibiótico vai conseguir caminhar pela gaze, por capilaridade pela gaze e vai conseguir fazer efeito lá dentro. Aí depois o paciente volta em uma semana, ou você retira a gaze, mas na grande maioria das vezes essa gaze cai sozinha, tá? Então é muito mais fácil para você. A otite externa maligna, tá? Ela tem esse nome porque ela é uma doença grave, tá? É uma doença, apesar de ter esse nome maligno, ela não é câncer, tá? Mas antigamente, quando o pessoal via esse tipo de foto aqui, esse tipo de figura, né, no paciente, o pessoal já falava, oh, isso aqui é um câncer. Mas na verdade é uma infecção grave, tá? Normalmente pela Pseudomonas aeruginosa e ela geralmente acomete pacientes idosos, diabéticos e imunossuprimidos, né? Ou seja, geralmente são diabéticos descompensados, que a Pseudomonas é uma bactéria que nós temos na pele, ela é uma bactéria comunitária e ela consegue ganhar espaço pela imunossupressão do paciente e geralmente causa uma infecção invasiva, necrotizante e grave, tá? Então todo paciente idoso ou não, com diabetes descompensado ou alguma imunossupressão, faz quimioterapia, alguma coisa assim, que tenha, tá, faz imunoterapia e que tenha uma otorreia e uma dor de ouvido que dure mais de um mês, a gente tem que ficar atento para a possibilidade de uma otite externa maligna, tá? Normalmente a gente usa a cintilografia para poder diagnosticar, porque normalmente essa otite, apesar de ser externa, ela começa no conduto, mas ela invade, tá, a parte óssea da orelha, tanto do canal timpânico, e ela vai invadindo, pode invadir crânio e tudo mais, tá? Então, doença grave. Então, otalgia, mais que um mês, uma otorreia persistente, né, com tecido de granulação. Quando você olha aquele ouvido, está tudo granulando, até confunde com câncer, tá? Então, às vezes a biópsia, a gente precisa fazer biópsia para ter certeza que não é um câncer, tá? Normalmente idoso, imunossuprimido e pode ter um acometimento de um nervo craniano. O mais frequente do nervo craniano acometido é o nervo facial, pessoal, porque o nervo facial passa dentro do ouvido e esse processo infeccioso ele vai poder causar uma infecção do nervo facial. Então também temos que tomar muito cuidado com o nervo facial com relação a esse quadro, tá? Muita atenção nisso aí. Para nós fazermos o diagnóstico, frequentemente nós vamos precisar de uma imagem, a tomografia é um exame muito bom para a gente ver osso, então nós vamos ver o nível de destruição óssea que essa lesão está sendo causada, tá? A ressonância magnética ela é um exame muito bom para a gente ver partes moles, então nós vamos usar ela quando a gente tem suspeita de invasão intracraniana, para ver se tem alguma lesão intracraniana, tá? E a cintilografia ela vai avaliar o grau de osteomielite, ou seja, se existe uma infecção no osso, porque normalmente nessa doença a gente tem uma atividade osteoblástica importante. Então o TECNES é muito bom para a gente avaliar a evolução da doença, ou seja, a gente diagnostica, e o galho ele é o primeiro a negativar. Então, às vezes esses pacientes têm que usar antibióticos por longo tempo e a gente pode ver a hora de parar ou não o antibiótico pela cintilografia de galho, porque aí a gente consegue avaliar e ver se esse paciente está sem atividade para poder parar o antibiótico. É uma infecção óssea, pessoal, então o tratamento com antibiótico é por longo tempo, tá? Geralmente a gente pode usar até por 6 meses antibiótico, tá? Mas é mais comum a gente usar no mínimo por 6 semanas, tá? E como é uma doença que é acometida pela Pseudomonas aeruginosa, eu tenho que pegar um antibiótico anti-Pseudomonas, tá? Geralmente uma fluorquinolona, a ciprofloxacina é a mais comum,
tá? Mas nós temos os antibióticos hospitalares, os imipenem,icos, meropenem, que também pegam. Mas ambulatorialmente o que mais a gente usa é a ciprofloxacina também, tá? O paciente pode ir para a cama hiperbárica, ajuda no controle da infecção, e muitas vezes tem que fazer um debridamento, às vezes tem que fazer até uma mastoidectomia para retirar aquele tecido granulomatoso para poder melhorar a infecção do paciente mais rápido, tá? Certo, pessoal? Então eu queria falar... Deixa eu ver aqui esse vídeo aqui, que eu não me lembro. Se é de alguma otite externa. Ah, é anticorpos estranhos no ouvido, que nós vamos falar mais na aula de emergência, né? Mas não deixa de ser uma doença da orelha externa. A gente tem aqui um insetinho dentro do conduto auditivo, tá vendo? Ó, você tem lá a membrana timpânica, o insetinho está até vivo ainda, ó, mexendo aqui, tá? E aí a gente, aquelas aleluias, né? Então a gente retirou com um instrumentinho aqui o inseto de dentro do ouvido, tá? Aqui é um outro caso, onde é um besouro que está morto já, né? Um besourinho lá dentro do ouvido, tá? Então a gente retira com o instrumento, lá a gente vai retirar de novo o instrumento e retira o besouro de dentro do ouvido, tá? Não deixa de ser uma doença da orelha externa. A gente vai ver isso mais nas aulas também de urgências otorrinolaringológicas, né? E também outra coisa que nós vamos ver na aula de tumores são os tumores que podem acontecer no ouvido. Então aí você tem o osteoma, tá? Que é um tumor ósseo, é uma exostose óssea do osso que invade o conduto auditivo, tá? Normalmente causa uma perda auditiva obstrutiva, e o papiloma verrucoso, que também acontece com uma certa frequência, tá? A famosa verruga, tá? Que acontece dentro do conduto auditivo. Então, esses corpos estranhos nós vamos ver de novo na aula de urgências, e os tumores nós vamos ver de novo na aula de tumores em otorrinolaringologia, tá bom? Pessoal, então a aula de otite externa é essa. Então, quais são os highlights? O que você tem que saber, né? Principal coisa que mais afeta, a principal doença é a rolha de cera, que é o que mais a gente vê no dia a dia, que acomete a orelha externa, certo? Nós temos a otite fúngica, que é muito comum, principalmente no verão, onde está mais quente, mais úmido, tá? Lembra que nós temos que limpar e acidificar o meio para o fungo não evoluir, tá? E lembra que nós temos fungo no conduto auditivo, todos nós temos fungo, tá? No conduto auditivo. E se você, é muito comum também, às vezes depois, quando a gente pinga muito antibiótico no conduto auditivo, vamos tratar uma otite, pinga antibiótico por muito tempo. Você vai eliminar todas as bactérias do conduto auditivo, e o fungo você não vai eliminar. Ele vai estar ali, ele vai ganhar espaço e vai crescer, tá? Outra coisa importante são as otites bacterianas, tem a localizada, que parece uma espinha, e a difusa, que é aquela que demacia tudo, tá? Geralmente por Staphylo, Streptococcus, né? E no caso da difusa, geralmente a gente tem que entrar com antibiótico sistêmico, né? Para o paciente poder melhorar, tá? E a otite externa maligna, que é aquela grave, que envolve diabéticos, imunossuprimidos, tá? Causado por Pseudomonas aeruginosa, e a gente tem que ficar muito atento, fazer antibiótico terapia anti-Pseudomonas por longo tempo, né? E acompanhar a evolução com a cintilografia e os exames de imagem também, para a gente avaliar a evolução da doença. Em alguns casos até, dependendo, a gente vai ter que fazer um debridamento cirúrgico, certo? Otite externas, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta. A Brenda falou que é nervoso. O besouro? Imagina o paciente, tá? A Ayrton levantou a mão. Diga, Ayrton. Desculpa, eu não entendi, cara. Se puder falar mais alto. Se a gente usa antibiótico... Ele está perguntando se agora tem que saber o nome do antibiótico para saber que usa antibiótico. Tá. Bom, boa pergunta. Normalmente, na otite externa, nós temos a gente vai usar um antibiótico que pega Staphylo strepto. Então, normalmente a gente usa uma cefalosporina de primeira geração, cefalexina, cefadroxila, tá? Se for um caso mais grave, que nós estamos suspeitando que tenha gram-negativos, ou você vê que a infecção está muito feia, aí a gente pode usar também uma ciprofloxacina também, que pega também bem gram-positivo e também pega bem gram-negativos, tá? O antibiótico tópico, normalmente a gente usa, basicamente tem duas formulações no mercado, o que é o antibiótico de pingar, você tem a cipro,
gotas, ou você tem geralmente uma formulação que tem pseudoefedrina, tem gentamicina, polimixina B, é um pool de antibióticos e antifúngicos que você pode pingar também no ouvido, que também é bem comum no mercado, tá? Aqui, certo? Respondi a dúvida, Ayrton. Tranquilo? Beleza. O Rony está perguntando como é feita a lavagem de ouvido, lavagem de orelha para retirar de cera. Rony, espero que vocês vejam no ambulatório esse tipo de procedimento, mas o que nós fazemos? Normalmente a gente usa uma seringa de 20 ml, tá? Coloca soro de preferência morno, porque incomoda muito o paciente, não vai pôr um soro gelado. Eu geralmente pego o scalp, que é que é a mangueirinha que a gente faz acesso venoso, eu corto a pontinha, fica uma pontinha de silicone bem molinha e a gente joga o soro dentro do conduto auditivo do paciente, tá? Lembrar que o soro o ideal é ser morno e que o ideal é que se você for fazer uma lavagem, a cera tem que estar mole, tá? Que se a cera estiver dura, você vai ter dificuldade em fazer a lavagem. Então, normalmente a gente pede para o paciente pingar um Cerumin, que é um remédio que amolece essa cera vai ficar meio mole, liquefeita, e depois você faz a lavagem e limpa tudo aquilo lá, tá? Repito, é um procedimento que pode ser feito em qualquer unidade de saúde, tá? Não precisa de nenhum material específico, tá? E raramente você vai fazer você vai ter problema. O grande problema é se a membrana tipânica for perfurada, ou se o paciente tiver história de cirurgia no ouvido, aí você não faz, aí você encaminha para o otorrino. Tá, agora, o paciente não tem nenhuma história, você pode lavar. Nossa, professor, eu lavei e depois eu fui ver que a membrana é perfurada. Aqui tem algum problema? A princípio não. Tá? Normalmente não tem nenhum grande problema se a membrana for perfurada. A gente observa. Se você quiser ser mais cuidadoso, você pode pingar uma gota antibiótica para proteger o ouvido do paciente. Tá? Beleza? Então tá bom. Vamos então agora passar para as otites médias, tá? Que são as otites que acometem a orelha média, ou seja, a porção que está composta entre o tímpano, tá? E a orelha interna, onde estão os ossículos, o nervo facial. Então nós vamos falar das otites médias, certo? Qualquer dúvida vocês vão me interrompendo aí, tá? A primeira otite média que nós vamos falar é da otite média aguda, tá? A otite média aguda, ela é uma doença muito comum, principalmente na infância. Tá? Ela geralmente o pico de incidência dela é na infância e é uma das principais causas pediátricas de consulta, tá? Tanto nas unidades de emergência quanto no consultório. Tá? Ela tem um pico geralmente na infância, no primeiro ano de vida, no segundo semestre de vida e depois entre os 4 e 5 anos. No início é mais por questão da imunidade da criança, que ainda está em formação, principalmente a criança que não amamenta. E dos 4 aos 5 anos, geralmente é o pico do desenvolvimento do tecido linfóide, onde nós vamos ter as hipertrofias de adenoide. E essas hipertrofias de adenoide geralmente podem causar problemas na otite média, na orelha média, por obstrução da tuba auditiva, tá? Quando a adenoide ou a tonsila faríngea, como é o nome dela mais atual, a gente tem, tá? Então, normalmente a otite média ela é aguda quando ela comete e tem uma história de menos de 3 semanas. A otite média crônica é quando a gente tem uma história de mais de 3 meses. E a subaguda é aquela que está no intervalo entre os períodos. Isso é uma classificação didática, né? Eu não me lembro de ter feito o diagnóstico de otite subaguda, tá? Mas é o que está nos livros. Basicamente o que a gente vê é a otite aguda, geralmente uma otite aguda depois de 3 meses, ou ela complica, ou ela resolve, tá? Então, uma otite subaguda é uma coisa meio difícil de ver, tá? Às vezes quando o paciente vai partindo para cronificação, né, você ainda não viu na história, ele ainda não tem os 3 meses, mas é muito difícil na prática a gente dar um diagnóstico de otite subaguda, tá? E a tuba auditiva é o órgão-chave, pessoal, é o órgão mais importante que nós temos que ver, porque é ele que vai fazer a comunicação do ouvido com o meio externo, tá? Então, ela é um órgão importantíssimo para a orelha média, tá? É muito importante você ter... o vídeo acho que ia rodar e eu parti. Então, é muito importante você ter que essa orelha média, ela tenha essa avaliação da orelha média para a gente poder ter... Eu acho que esse vídeo aqui não vai rolar, não, deixa eu ver. Eu acho que aqui é só uma animação, deve ter dado algum problema. Depois eu vejo para vocês.
Então, se você tiver suspeita de ter algum problema na orelha, na tuba auditiva, uma adenoide hipertrofiada, um tumor, ou o paciente tem eventualmente uma fissura palatina, uma fenda palatina, porque a gente sabe que as crianças com fenda palatina a tuba auditiva não funciona bem, nós vamos ter problema na orelha média, tá? E também as doenças de imunossupressão, tá? Então, anomalias craniofaciais, elas alteram a drenagem da tuba média, síndrome de Pierre-Robin, várias síndromes de anomalia craniofacial. Geralmente os pacientes têm otite de repetição, tá? O próprio síndrome de Down, tá? É muito comum eles terem otite média porque a tuba não funciona direito, tá? Deficiência imunológica, crianças que têm otites graves, recorrentes, geralmente associado com pneumonia, sinusite e outras coisas mais, tá? Geralmente tem que investigar imunossupressão. Aí geralmente a gente avalia junto com o pessoal da imunologia. Obstrução nasal, porque a gente sabe que a tuba auditiva é o órgão importante, então se você tiver uma obstrução no nariz, você vai poder ter problemas na orelha média, tá? Tumores, sinusite, hipertrofia de adenoide e tudo mais, tá? Em crianças pequenas é muito importante aquela questão de mamar deitado, porque quando você mama deitado, a tuba auditiva do bebê é mais baixa, e aí você pode literalmente jogar leite dentro do ouvido, dependendo da posição, tá? Então, evitar mamar deitado é muito importante em criança pequena. Né? Aqui nós temos um vídeo que eu espero que rode, aí está rodando, que provavelmente vai mostrar a adenoide, né, para vocês. Então aqui o nariz, né, o corneto médio, o corneto inferior, e aqui eu tenho lá atrás uma hipertrofia de adenoide, tá? Ou seja, a tonsila faríngea, que é o nome correto da adenoide, ela está hipertrofiada e obstruindo a tuba auditiva. Eu não estou vendo aqui o ósseo da tuba auditiva, então essa orelha média vai ter dificuldade de drenar para dentro do ouvido, tá? Então isso acaba atrapalhando, né? A hipertrofia da tonsila faríngea aqui no raio-x do cavo, na primeira foto um raio-x normal, na segunda foto a gente vê uma hipertrofia aí nas setas moderada, e aqui na terceira foto a hipertrofia importante, ou seja, fecha toda a adenoide. Tá? Nem sempre nós vamos conseguir fazer uma endoscopia, mas o raio-x do cavo ele é bom para ver a adenoide. E uma criança que tem uma adenoide grande, ela vai ter problema na orelha média, tá? Porque a orelha média não consegue ventilar de maneira adequada, tá? A otite média aguda, a primeira causa é pneumococo, a segunda causa é pneumococo também, a terceira causa é pneumococo também, ou seja, pneumococo é a bactéria mais comum. Se cair pergunta-se, qual é a bactéria que é mais comum a complicação de otite média? Pneumococo, tá? O pneumococo é virulento, ele é uma bactéria grave, dependendo do caso, e é a mais comum, tá? As outras bactérias aí da lista, a Haemophilus, Moraxella, tá, estrep do grupo A, eles são menos comuns, tá? Geralmente eles são menos virulentos, tá? E normalmente, geralmente, tá? Tanto a Moraxella quanto a Haemophilus, eles produzem o anel da beta-lactamase, então eles são resistentes, né, à amoxicilina normal, então a gente tem que entrar com amoxicilina com clavulanato, tá? Lembrando que a resistência do pneumococo não é por beta-lactamase, tá? Se você quer pegar pneumococo, não adianta nada você dar amoxicilina com clavulanato, tá? O pneumococo ele tem resistência de membrana de proteção da membrana, ele catapulta a molécula da amoxicilina para fora da bactéria. Então, se você precisar aumentar o pneumococo que é resistente à amoxicilina, você tem que aumentar a dose da amoxicilina e não dar, tá, a beta-lactamase. A beta-lactamase, que é o ácido clavulânico, ele só age na Moraxella e na Haemophilus, tá? Questão básica de microbiologia e farmacologia. Então aqui uma otoscopia normal, que vocês já viram no ambulatório, alguns de vocês, tá? Uma membrana translúcida, e aí quando você vê essas otoscopias, não tem muita dúvida, né? Uma membrana timpânica abaulada, você não vê nada de cabo de martelo, muita hiperemia, tá? E normalmente a pessoa está com muita dor, se for criança vai ter muita irritação, tá? Aqui, olha isso, dá até agonia de ver essas otoscopias, assim, o nível de dor que esse paciente deve estar tendo, o acúmulo de secreção purulenta, o aumento da pressão dentro do ouvido, né? Então o paciente, além de estar com o ouvido com certeza entupido, está com um nível de dor muito alto, tá? Então, é um tipo de coisa que atrapalha bastante, tá? Então aqui nós vamos ver aqui uma orelha com otite média aguda, olha isso, tudo vermelho, peremiado, abaulado, tá? Um paciente com muita dor, eventualmente muita febre, muito incômodo, tá? Então isso aqui é muita dor mesmo, o paciente tem muito incômodo. Do outro lado,
felizmente estava normal a diferença de como é o outro lado, tá? Então, uma otite média aguda, tá? Ah, professor, essa otoscopia, como é que eu vou saber se é aguda, se é crônica? Pela história do paciente. Você tendo a história do paciente, você vai poder ver bem certinho, tá? Lembrando que em criança, às vezes, ela não vai falar para você que o ouvido dói, então ela vai estar irritada, tem febre, às vezes náusea, mal-estar, tá? Uma febre muito alta não é tão comum, a não ser em casos graves de bacteremia. E o tratamento da otite média aguda é antibiótico, tá? E o antibiótico de primeira escolha é a amoxicilina, porque a amoxicilina é a que pega o pneumococo, tá? Né, se você precisar de um antibiótico de segunda escolha, você pode associar o ácido clavulânico, tá? Para aí você vai cobrir a Moraxella hemófilos e depois a cefalosporina de segunda e terceira geração, tá? Você pode fazer uma tímpanoscentese, você pode ir lá e abrir esse tímpano, tá? Quando você abre o tímpano, você vai aliviar a dor do paciente, porque vai drenar essa secreção e o paciente vai ter um alívio da dor, tá? Então isso ajuda bastante, tá? E lembrar que 80% da Moraxella e 50% dos hemófilos são pouco virulentos, tá? Então normalmente eles não causam sintomas muito graves, tá? E o pneumococo, como eu já disse, é o que dá mais complicações, certo? Professor, Diga lá, minha jovem. falou dessa abertura assim para tirar a drenagem, ela só foi para a colocação de dreno? Olha, geralmente quando é numa otite média aguda, tá? Nós não, como é que fala? A gente não coloca dreno, não. A gente só abre a membrana timpânica, entendeu? A gente vai com o estilete, abre a membrana timpânica para drenar aquela secreção purulenta que está lá dentro. Mas normalmente a gente não coloca o tubo de ventilação, não. Tubo de ventilação nós vamos ver mais aqui para frente, que geralmente a gente usa nas otites crônicas, que aí a gente coloca o tubo de ventilação. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Diga lá. Quando você falou de abrir a membrana do tímpano, aí não seria prejudicial para o paciente? A gente opta por fazer a meningocentese quando tem geralmente uma infecção que está muito grave, o paciente está com muita dor e eu tenho que drenar aquela secreção. Tá? Existe risco de ficar uma perfuração no tímpano? O risco é muito baixo, normalmente não acontece. A gente faz uma abertura muito pequena da membrana para justamente drenar aquela secreção e evitar que o paciente tenha complicações com aquela infecção. Tá? Normalmente o paciente tem um alívio imediato, ele alivia a dor na hora, assim, sabe? Até acalma. Assim. Mas não é uma coisa comum que a gente faz, entendeu? Tá, entendi, obrigada. Nada. Beleza. Bom, qualquer dúvida vocês vão me interrompendo aí. Existe um tipo de infecção que acontece em alguns pacientes que é a meningite bolhosa, tá? A meningite bolhosa é uma infecção geralmente por clamídia que ocorre na membrana timpânica. Então você está vendo aí um vídeo com bolhas na membrana timpânica, tá? Então, desculpa, é micoplasma, não é camídia não, gente, desculpa, micoplasma, tá? Pneumonia. Então, essas bolhas da membrana timpânica, se você olhar, a infecção está só na membrana timpânica. Não tem infecção na orelha externa e não tem infecção na orelha média, tá? Só na membrana timpânica, tá? A meningite bolhosa, ela dá por micoplasma, que é uma bactéria atípica, e o tratamento dela é com geralmente o macrolídeo, azitromicina ou eritromicina, que nós usamos para combater esse tipo de bactéria, tá? Normalmente o paciente tem muita dor e ele relata sangramento pelo conduto auditivo, tá? E geralmente a gente trata com antibiótico e geralmente é bem tranquilo, tá? Mas é uma otoscopia diferente, você vai ver bolhas de sangue na orelha, tá? Lá na membrana timpânica. Complicações depende para onde essa infecção vai. Então, essa infecção ela pode invadir o labirinto, pode deixar o paciente surdo, pode invadir a orelha interna, né, dar uma otite interna, uma labirintite, né, invadir a mastoide, que é mais comum em crianças, né, destruir toda a orelha média do paciente pode acontecer, hoje em dia não é tão comum, tá? E ela pode sair do osso temporal e dar meningites, abscessos cerebrais e eventualmente até morte, tá? Eu já vi casos graves de pacientes imunossuprimidos, tratando de câncer, com doses altas de quimioterapia, desenvolveu uma otite, infelizmente acabou falecendo porque não tinha condições de tratamento, não tinha como operar, tinha 4.000 plaquetas, o caso muito grave. Mas isso é exceção, tá?
não é sempre que acontece. Agora nós vamos falar por fim das otites médias crônicas, que são aquelas que acontecem com mais de 3 meses de história, tá? O primeiro tipo de otite média crônica, geralmente, vocês vão observar que as otites médias crônicas, geralmente elas vêm de uma otite média aguda que não foi bem resolvida, tá? Então, o primeiro tipo de otite média crônica é a serosa ou mucoide. O que é isso? Na prática, são aquelas crianças, geralmente em crianças é mais comum, mas em adulto também pode acontecer, que tem um quadro de otite média aguda. Eles resolvem o problema bacteriano, ou seja, a bactéria ela é limpa, você elimina a bactéria, mas a secreção, aquele pus que estava na orelha média, ele não sai dali e ele vira uma secreção mucoide ou serosa, depende da quantidade de proteína que tiver. Se tiver pouca proteína, ela é serosa, se tiver muita proteína, ela é mucoide, tá? E aquilo fica preso na orelha média, tá? Fica lá travado na orelha média. E a principal coisa que acontece é que a criança ou o adulto vai ter uma perda auditiva. Na hora que você vai olhar o conduto auditivo, o paciente ele tem uma perda auditiva condutiva, porque a membrana timpânica não consegue se movimentar de maneira adequada, e aí o paciente ele tem uma perda auditiva porque aquela membrana não se movimenta, tá? Então é muito comum em crianças depois de uma otite média aguda, que eventualmente não evolui com a resolução do quadro, tá? Então normalmente acontece lá junto com a otite média aguda, né? No segundo semestre de vida, de 1 ano, ou lá com 5 anos, tá? E pode cometer até 20% das crianças depois de uma otite média aguda, tá? Esses pacientes geralmente vão ter perda auditiva e às vezes irritabilidade. A imitanciometria, que é aquele exame que nós falamos, ele é muito importante, porque lembra que na imitanciometria na curva do tipo B, a membrana timpânica não se movimenta. Tá? Então quando a gente olha, vê na orelha média, às vezes a gente vê até ar na orelha média, que indica que tem líquido ali dentro, né? A gente vê bolhas de ar, né? E aí na audiometria você tem uma perda condutiva e na imitanciometria você tem uma curva do tipo B. Tá? Isso geralmente infere que o paciente tem uma otite média serosa. Então você vai fazer uma otoscopia, olha aí na foto, você vai ver bolhas dentro da orelha média, tá? Ou você vai ver uma orelha média bem opaca, você pode pedir para o paciente fazer uma manobra de valsalva, né? Você pode pedir para o paciente fazer aquela manobra assim, né? Que aperta, você vai ver as bolhas aparecendo lá na orelha média, tá? Então, são os quadros de otite média serosa, tá? E geralmente, nem crianças, isso é muito ligado, tá? Com aqui é um vídeo do professor. Esse vídeo não roda, é verdade. Isso eu tenho que alterar. Deixa eu ver se ele vai rodar de novo. Mas aqui é só mostrando essa manobra de valsalva, depois eu ponho no mural para vocês e você vai ver as bolhas lá aparecendo, tá? Como é que a gente trata? Otite média aguda, antibiótico terapia, muito discutível, tem profissional que gosta, tem artigo que defende, eu normalmente não uso antibiótico para isso, tá? Mas tá na literatura. Normalmente a gente usa muito corticoide, tá? A gente usa corticoide para diminuir o edema da mucosa, diminuir o edema da tuba auditiva, diminuir o edema lá de uma possível adenoide. E aí você vai melhorar essa drenagem do ouvido, aí melhorando lá a tuba auditiva, geralmente você resolve o problema. Pode usar fluidificante, a gente usa às vezes depois da otite média aguda uma acetilcisteína para deixar a secreção mais fluida, tá? Que saia mais fácil, tá? E por fim, se isso não resolve nada, nós vamos lá, porque alguém perguntou, desculpa, não lembro quem, da cirurgia do tubo de ventilação. Então nós vamos fazer uma cirurgia, nós vamos fazer uma abertura da membrana timpânica e vamos colocar um tubo de ventilação para fazer as vezes da tuba auditiva que não funciona. Tá? Então esse ouvido médio, o ouvido médio precisa se comunicar com o meio externo. Então ele vai se comunicar ou pela tuba auditiva ou diretamente pelo conduto auditivo externo através do tubo de ventilação. Tá? Então aqui a membrana toda pálida, né? E quando a pessoa faz a manobra de valsalva aparecem as bolhas lá. Isso nem sempre é assim, mas acontece com uma certa frequência. Tá? E pessoal, se a membrana timpânica continuar, a orelha média continuar sem comunicação com o meio externo, num processo avançado, esse líquido ele vai sendo absorvido pela mucosa e a membrana timpânica vai tendo bolsas de retração. Tá? Essas bolsas de retração são muito importantes, tá? Para a gente entender as doenças crônicas da orelha média. Porque de duas uma, ou a orelha vai ficar, ou o tímpano vai ficar retraído, aquele tímpano vai ser todo colado lá no promontório, lá na cóclea, ou essa membrana vai abrir um buraco espontaneamente.
tá? Aí vai fazer uma abertura espontânea e a gente fala que é o tubinho de Deus. O ouvido vai dar um jeito e vai abrir esse tímpano e vai ter essa comunicação da orelha média, tá? Então, por isso que eu falo, a otite média crônica é igual tuba auditiva. Você precisa de saber da tuba auditiva, é muito importante, tá? Se essa tuba não funciona, ele vai, depois de um momento, acumular líquido na orelha média. Se esse líquido não é resolvido, depois de algum tempo, ele vai começar a absorver esse líquido, essa membrana vai começar a retrair. Ou essa membrana retrai toda para dentro do ouvido médio, que é uma otite atelectásica, a gente fala atelectasia tudo. Ou essa membrana abre, ela abre um buraco e aí ela começa a se comunicar com o meio externo através desse buraco, que é o tubinho de Deus aí que a gente fala. Tá? Tem pacientes que a gente vai lá, vê a membrana timpânica perfurada, fecha a membrana timpânica, aí o paciente começa a ter otite média de difusão, a gente vai para o paciente e fala, agora nós vamos ter que abrir a sua membrana timpânica de novo, que não era para ser fechada. Tá? Porque a tuba auditiva não funciona. Tá? Esse é muito importante, esse curso. Oi? Alguém perguntou? Pode falar. A colocação dessa tuba, né, para fazer essa perfuração, várias vezes seguidas, né, de repetição, causa algum dano para o paciente? Se eu colocar tubinho várias vezes? Porque se você coloca a tubinha, ele ainda tem a otite, mesmo em fazendo essa vibração serosa, depois pode ser que retorne. Sim, normalmente, se o tubo está funcionando, o paciente não tem mais problema. Tá? Se o tubo está funcionando, o paciente fica bem. Agora, acontece muito da gente coloca um tubinho, tem vários pacientes assim. Vem na infância, coloca o tubo de ventilação. O tubo ele vai cair, viu, pessoal? A gente coloca o tubo, eu vou ter foto aqui do tubinho daqui um pouquinho para vocês, ele cai normalmente depois de 6 meses a 1 ano. Caiu porque a orelha média estabilizou, ele expulsa o tubo. Passou lá 6 meses, o paciente começa a retrair o ouvido de novo. Eu ponho o tubo de novo. Eu não posso deixar essa membrana retraída. Porque se ela retrair, ele vai ter um problema lá no futuro, que nós vamos ver daqui um pouco. Então, não tem problema se você colocar tubo de repetição. E tem pacientes que a gente coloca um tubo especial que nunca sai. Tá? Tem pacientes que já foi para a terceira, quarta cirurgia de tubo de ventilação. Existe um tubo de ventilação que é em T, que ele não sai nunca, ele vai ficar ali pro resto da vida. Tá? Então não tem problema nenhum. O que eu não posso é deixar isso acontecer. Ó. Tá vendo? Eu não agir e a orelha do paciente chegar nesse estado aqui, ó, tá? Que é um estado já grave. A membrana timpânica está toda grudada lá dentro, tá? Essa cadeia ossicular está toda congelada, tá vendo? Você está vendo o martelo já jogado lá, grudado lá no promontório. Aqui em cima você está vendo aqui a bigorna, o estribo, nem dá para ver. Esse caso aqui é muito grave. Eu não consigo mais pôr tubo de ventilação aí. Eu cheguei tarde, tá? Então aqui eu vou ter que fazer uma mastoide radical, tirar tudo isso aí, e eu não vou conseguir mais reabilitar a audição desse paciente de uma maneira normal. Esse paciente ele vai ter que usar algum tipo de prótese para poder ouvir. Tá? Por quê? Porque chegamos muito tarde. Tá? Então, nesse caso aí, o objetivo de pôr o tubinho é isso. E não tem problema colocar várias vezes, tá? O importante é não chegar nesse nível. Tá? E aqui é a foto do tubinho de ventilação na membrana timpânica, tá vendo? Você põe um carretelzinho, o povo chama de carretel, tem vários modelos e marcas. Mas o objetivo dele é criar essa comunicação do orelha média com o meio externo, que a tuba auditiva dele não continua. Você colocou um tubinho desse, daqui 6 meses esse tubinho é expulso, e o paciente, geralmente a gente vai observar, ver se o paciente vai se reestabilizar ou não. Tá? É muito comum a gente fazer esse tubinho e fazer no mesmo tempo uma cirurgia de adenoidectomia, a gente remove a adenoide. Aí o paciente a tuba auditiva dele vai voltar a funcionar, e aí esse tubinho é expulso e o paciente fica bem. Tá? Professor, Oi? uma pessoa que tem esse tubinho, ela pode andar de avião, coisa do gênero? Pode. É até melhor andar de avião se tiver o tubinho. Porque quando você anda de avião, você está alterando a pressão do meio onde você está. Você está subindo. Quando você sobe, você diminui a pressão atmosférica, certo? Quando você diminui a pressão atmosférica, o ar ele vai do ambiente de alta pressão para um ambiente de baixa pressão. Então o ar quer sair de dentro do seu ouvido. Tá? O que acontece? Se o paciente tem um problema na tuba auditiva e não tem uma comunicação com o meio externo, o que vai acontecer com o ar dentro da orelha média? Ele vai expandir. Tá? Você diminui a pressão em cima de um gás, o gás ele expande. Certo?
Quando o gás começar a expandir, o que vai acontecer com a membrana timpânica? Ela vai ficar abaulada, vai ficar dilatada, porque aumentou o volume de gás dentro da orelha média. Aí o paciente vai ter dor de ouvido, tá? Então, se você voa e tem dor de ouvido, é porque você tem algum problema na tuba auditiva. Tem que ver, tá? Aí a gente fala para o paciente fazer manobra de valsalva, né? Ou a manobra de Toynbee, que é fazer assim, ó. São manobras que abrem a tuba auditiva para você equalizar a pressão com o meio externo, tá? Não sei se alguém que já voou de avião pequeno, a pressurização é muito ruim, aí é pior ainda. Até eu já tive dor de ouvido voando com um avião menor, tá? Porque dói, porque a pressurização é muito ruim. O mesmo vale para o mergulho, tá? Só que o mergulho o raciocínio é inverso, aumenta a pressão, o volume do gás dentro da sua orelha diminui e aí você vai retrair. Só que no mergulho eu não posso ter tubinho, tá? Porque a pressão vai fazer a água entrar dentro do ouvido, aí você vai ter um problema sério. Certo? Entendi, professor. Muito obrigada. Fica uma coisa, quando a pessoa tem, por exemplo, rinite, alguma coisa, pode dar também aqui? Se a pessoa tem rinite? Pode, porque a rinite vai fazer o edema do nariz e da mucosa nasal do mesmo jeito, vai ter edema na tuba auditiva e pode sim desenvolver otites. Muitas vezes quando o paciente tem rinite, a gente tem que tratar essa rinite para estabilizar o ouvido. Pessoal, vocês vão ver, é que vocês ainda não tiveram nariz, mas o nariz e o ouvido ele é uma coisa só, eles estão juntos, a mucosa é a mesma, se você tem uma infecção no ouvido, o nariz também está afetado, eles andam juntos, tá? Se o nariz não está bom, o ouvido também não vai estar bom. De nada. Por fim, tá? Nós vamos ver as otites crônicas, que são quando a gente tem alterações irreversíveis da histologia do ouvido, tá? Então, a gente tem as otite médias crônicas não colesteatomatosas, tá? Que elas são divididas em otite média crônica simples e supurativa, e as colesteatomatosas, tá? Nós vamos entender isso daqui um pouquinho, tá? Elas duram mais de 3 meses e tem uma alteração irreversível. Geralmente você tem uma perfuração da membrana timpânica, tá? A diferença para a otite média crônica serosa é que lá nós não temos uma perfuração da membrana timpânica. Aqui você tem uma perfuração, esse ouvido perfurou, tá? Ou porque teve muitas infecções e esse ouvido acabou perfurando e aí evitou aquela retração importante do tímpano, tá? Então, a primeira, que é a otite média crônica simples, sempre cai na prova, tá? É aquele paciente que tem uma perfuração da membrana timpânica, geralmente na parte tensa, tá? É uma orelha que ele tem, conforme ele tem gripe ou ele entra na piscina, o ouvido vaza, geralmente são episódios autolimitados, para sozinho, tá? Quando você vai avaliar, você vê uma perfuração da membrana timpânica e a mucosa da orelha. Ah, eu não pus aqui o slide, perdão, para vocês. Então, a otite média crônica simples, você tem uma perfuração da membrana timpânica, tá? E o paciente, quando você examina já bem no consultório, ele tem lá uma perfuração da membrana timpânica e você vê a mucosa da orelha média, tá bonita, tá normal, tá tranquilo. E ele vai ter uma perda condutiva, porque o tímpano está perfurado, certo? Então, você vai ver isso aqui, lá. Você vai olhar na otoscopia e vai ver uma perfuração na membrana timpânica, a mucosa lá dentro vai estar bonita, está rosa, está bonito, o paciente não tem dor, não tem nada, geralmente tem uma perda auditiva condutiva, e ele fala, doutor, meu ouvido vaza de vez em quando, se eu estiver gripado, ele sai secreção, por quê? Se ele está gripado, lembra, a mucosa do nariz vai estar do mesmo jeito da mucosa do ouvido, e vai sair secreção porque tem um buraco ali e vai sair secreção pelo ouvido, tá? Então, esse é a otite média crônica simples, tá? Claro, o paciente ele pode te procurar porque esse ouvido está infectado. Ele vai lá, no doutor, meu ouvido vaza de vez em quando, mas hoje ele está vazando, tá? O que nós vamos fazer? Vamos limpar esse ouvido, vamos entrar com antibióticos tópicos ou sistêmicos, vai depender muito do que a gente vai ver do quadro clínico, tá? Podemos entrar com corticoide, tá? E o tratamento definitivo desta lesão é uma timpanoplastia. Nós vamos fazer uma cirurgia para fechar esse tímpano, tá? Fechando esse tímpano, a gente vai evitar que esse ouvido vaze quando ele ficar gripado e vamos melhorar a perda auditiva dele, tá? Claro que para eu fazer uma timpanoplastia, o ideal é que a tuba auditiva do paciente funcione, porque pode ser que eu feche essa perfuração, a tuba não funciona, esse ouvido vai querer abrir de novo, tá? Às vezes a cirurgia não funciona, ou perde-se o enxerto, ou o paciente acaba tendo depois uma otite de difusão e a gente precisa pôr um tubinho, já aconteceu comigo já, inclusive, tá?
A otite média supurativa, qual que é a diferença? O paciente tem uma otorreia crônica, aquele ouvido que sempre está vazando, ele vaza sempre, não para de vazar, tá? Dificilmente vaza, ele para de vazar de vez em quando, tá? Geralmente tem perfurações amplas, infecções que já tem erosão ossicular, ou seja, os ossículos geralmente estão erodidos, a gente vê na tomografia. E você vê que a mucosa está espessada, com pólipos, ou seja, você vai olhar aqui, ó, você nem consegue ver direito o que é perfuração, o que é mucosa, né? Tá tudo muito mais bagunçado. Então o nível de inflamação aqui é muito maior, paciente. E aí, simplesmente os antibióticos às vezes não agem ali dentro. Você já tem uma osteite, o osso está inflamado, tem muita mucosa inflamada, tá muito difícil, tá? Então nesse caso aqui a gente não consegue muito com o tratamento com o sistêmico resolver. Então nós temos que fazer uma tomografia para ver a extensão dessa doença. Vamos limpar, tratar, tentar melhorar esse ouvido o máximo possível. E o tratamento definitivo aqui não vai ser só uma timpanoplastia. Eu vou ter que fazer uma mastoidectomia, vou ter que limpar toda essa cavidade mastoide, tirar toda essa inflamação, todo esse osso que está inflamado e tentar reconstruir o tímpano depois disso. Então é uma cirurgia muito maior, que é uma tímpanomastoidectomia, tá? Onde a gente sabe que a tuba auditiva desse paciente não funciona e nós vamos tentar, limpando esse ouvido, tirando toda essa inflamação, fazer com que essa tuba auditiva dele volte a funcionar e o ouvido dele volte à normalidade, tá? Então aqui é só um gráficozinho, né? O ouvido está úmido, a gente vai limpar, vai fazer, vai usar gotas antibióticas, vai cauterizar. E aí, se o ouvido secar e ele ficar mais de 2 meses seco, a gente faz uma timpanoplastia. Ah, não, o ouvido não secou, continua inflamado, por mais que a gente lute, aí nós vamos fazer uma tímpanomastoidectomia. Ou seja, além da plástica do tímpano, nós temos que limpar toda essa inflamação da orelha média, certo? E por fim, tá? A evolução, tá? Vamos voltar lá naquela otite média efusiva, começou a retrair o tímpano, e esse paciente não perfurou esse tímpano, esse paciente evoluiu com uma retração do tímpano, tá? E normalmente nessa retração do tímpano, as células epiteliais do conduto auditivo, elas começam a invadir a orelha média, tá? Quando essas células epiteliais do conduto auditivo externo, que é pele, começam a invadir a orelha média, tá? Aí nós começamos a formação do famoso colesteatoma, tá? Então, colesteatoma é um pseudotumor de células epiteliais que estão no conduto auditivo externo. Devido à retração da membrana timpânica, essas células vão se depositando naquela retração e chega uma hora elas conseguem invadir, tá, a orelha média. Tá? Quando elas conseguem invadir essa orelha média, aí nós vamos ter a formação desse colesteatoma, tá? O que acontece, pessoal? A presença de células epiteliais na orelha média, ela tem um epitélio pseudoestratificado ciliado. Então a presença de queratina, de células queratinosas dentro da orelha média vai fazer uma reação inflamatória, tá? E esse paciente vai começar a ter uma luta entre a queratina e a mucosa da orelha média. Então ele vai formando um pseudotumor. Isso vai crescendo, tá? Isso vai crescendo dentro da orelha média, tá? E de maneira que esse tumor ele é erosivo, ele é localmente erosivo, ele vai destruindo os ossículos e vai entrando dentro da orelha média lentamente, muito devagar, tá? Então quando você vê aqui, nessa foto aqui, o colesteatoma, você está vendo aqui, deixa eu até ampliar para vocês verem, né? Tá vendo lá na membrana timpânica aquela peroláceo lá em cima, aquela serinha? Aquilo é a bolsa de retração que as células epiteliais começaram a invadir aquela bolsa de retração, tá? E aí isso cria-se um pseudotumor e isso vai crescendo, 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 lentamente. Isso demora anos, tá? Décadas para poder se manifestar. E aí quando a gente vai, eventualmente o paciente vem, ele tem às vezes uma otorreia, o ouvido, isso aí cheira igual chulé, porque são células escamosas que estão acumuladas ali. Pode chegar uma hora que esse paciente vai começar a apresentar perda auditiva e aí a gente vai ver a lesão, ela já invadiu. Então isso aí, pessoal, é a ponta do iceberg, tá? Isso é só a pontinha, porque quando a gente faz uma tomografia, tá, ó, aqui tem uma outra figura do colesteatoma, tá? Aqui você está vendo só a pontinha. Quando você vai olhar lá na tomografia, aqui ó, do lado direito, você vê onde é pretear, você vê o ouvido normal, tá tudo bonitinho.
E lá do outro lado, você vê que está tudo tomado, onde é cinza, pelo colesteatoma e até erodiu lá a região, a comunicação do ouvido com o cérebro, tá vendo? O colesteatoma já erodiu todo o ouvido médio dele, levou os ossículos, levou tudo, tá? Então, o colesteatoma, pessoal, é cirúrgico, o tratamento é cirúrgico, isso é um tumor, não é maligno, mas é um tumor e tem que ser removido, tá? Claro que vai depender muito do resultado do que esse tumor invadiu, da onde ele está, ele pode até invadir o cérebro, ele pode invadir o ouvido interno. Já tive caso de paciente que ficou surdo por causa disso, porque invadiu o ouvido interno, tem casos que pegou o nervo facial, então tem casos muito graves. Então quando você vê essa cerinha no ouvido, você tem que ficar desconfiado, tá? E pedir uma tomografia, tá? Então aqui uma otoscopia de um colesteatoma, né? Primário que a gente fala. Né? Então você vai ver aqui durante a otoscopia, eu entro com a câmera, né? O ouvido normal, a tuba está funcionando, um tímpano beleza, tranquilo. Do outro lado, opa, tem aqui uma cerinha atical lá, uma cerinha lá em cima. Opa, essa cerinha é a ponta do iceberg. Esse colesteatoma está aí atrás desse osso, tá? Invadindo e ele vai erodindo o que ele vai encontrando na frente. A sorte nossa é que ele é muito lento, tá? Ele cresce lentamente, tá? Então isso é uma membrana timpânica que um dia foi retraída. E nessa retração entrou as células epiteliais e invadiram o ouvido, tá? Aí outro caso, ó, tá vendo? Quando você olha, você tem lá a retração da membrana timpânica, tá? E aí depois você vê lá dentro começa a formar a célula. Então, retração da membrana timpânica, por que a gente coloca o tubo de ventilação? Tá? Porque eu quero evitar que essa retração progrida, eu quero evitar que essa retração tenha células epiteliais ali dentro, eu quero evitar que um colesteatoma se forme. Eu quero evitar que esse paciente lá, daqui 10, 20 anos, tenha um colesteatoma que eroda, que destrua todo o ouvido médio dele. Tá? Então, quando a gente age no começo, a gente consegue evitar o problema. Certo, pessoal? Pontualmente às 3 horas, fim de aula, né? Era isso que nós íamos falar hoje. Eu não sei, eu quero ver se vocês têm alguma dúvida. Eu sei que o assunto é extenso e eu vou subir a aula lá no YouTube como habitual, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Vou interromper a gravação. Bom, deixa gravando, se vocês tiverem dúvida, fica na gravação. Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu tenho. Nesse caso que as células vão invadir, a membrana timpânica precisa estar perfurada ou não? Não necessariamente. No começo é uma retração, a membrana timpânica não está perfurada, mas quando elas invadem essa retração, depois de um tempo ela rompe ali a membrana timpânica e vai invadindo para dentro da orelha do ouvido médio. A perfuração, gente, quando você tem uma perfuração, ela resolve esse problema, porque quando perfura, é o tubinho de Deus. O ouvido se comunica com o meio externo e ele estabiliza, entendeu? Não, mas aí nesse caso, se tivesse esse tubinho, seria ruim, né? Porque tá com umas células invadindo. Não, aí que tá. O tubinho, ele é muito pequeno e as células, para a célula epitelial, ela não anda, gente, ela não tem perna. Para a célula epitelial invadir, ela precisa ser atraída por pressão negativa. Ela tem que ser chupada, entendeu? Então aquela retração quer dizer que a pressão ali dentro está negativa e aquela pressão negativa vai chupando a célula epitelial para dentro. O tubinho, nós não temos pressão negativa, o tubinho, a pressão está normal, então a célula não vai pular dentro do tubinho e entrar para dentro do conduto auditivo, da orelha média, entendeu? E precisa formar um cisto? Não necessariamente. Ele forma, na verdade, essa retração, é como se fosse um cisto aberto, ele vai invadindo ali para dentro, né? Tá bom, obrigada. Nada. A Tainara perguntou se pode mandar os slides. Ô Tainara, os slides estão lá no mural. Eu sempre coloco a aula no mural, tá? A aula está em HTML, tá? Porque a aula em HTML você consegue ver todas as animações e vídeos que estão dentro da aula, tá? É só você pegar lá, baixar o arquivo que eu mandei, tá? Geralmente eu comprimo, tá? Comprimido. Você baixa o arquivo, tá? E é só você abrir no navegador que você quiser, Chrome, Firefox, qualquer um, Edge. E aí você vai ter a aula com as vídeos, animações e tudo, igualzinho eu dou aqui, tá? E claro, tá, o vídeo também eu mando, eu vou subir agora daqui a pouco esse vídeo pro YouTube, e lá tá em toda a aula também, né? Você pode parar também e tudo mais. Professor, Opa!
Olha, o cara é palmeirense, pela. Não, é tricolor, né? Oi? Triste, Ah, hein? não, tô sem querer. É, eu vi que é o hino do São Paulo, né? Triste isso. Vou dar aula. Peraí. É. Não, filho, não contamina minha aula com esses troços, não, pelo amor de Deus. Não, deixa eu te perguntar. Diga aí. Na feroza, ela não tem infecção. É só aquela. Isso. Que resta ali de uma infecção anterior. Você tem infecção, a infecção tem pus. Bactéria, proteína, líquido. A bactéria vai embora, o organismo tira a bactéria e fica aquele muco, aquela secreção estéril, geralmente não tem antibióticos, ou desculpa, não tem bactérias patogênicas. Alguns artigos mostram que tem bactérias saprófitas ali dentro, por isso que a antibiótico terapia é discutível, né, se vale a pena dar, mas na prática, para fins didáticos, não tem bactéria ali. Você tem uma secreção que está presa dentro do ouvido e não consegue sair dali, porque a tuba não funciona. Aí, quando o corpo tenta absorver a excreção, que traz essa pressão negativa. Isso. Você tem uma cavidade com secreção. Aí a mucosa da orelha começa a absorver aquela secreção lentamente. E aí a pressão dentro daquele sistema vai ficando negativa. A pressão vai ficando negativa. E aí isso começa a retrair o tímpano para dentro. Entendeu? E ele vai retraindo, retraindo, até que pode chegar ao ponto dele abrir uma perfuração ou fazer aquela otite atelectase, quando gruda tudo lá dentro, ou formar um colesteatoma. Tá? Tudo porque a tuba não funciona. Entendeu? Tudo porque a tuba não funciona. Ele tem esses caminhos a seguir. Oi? A tuba, ela deixou de funcionar por causa da infecção ou a pessoa já tinha alguma... Vários motivos. Tem pessoas que são normais, não tem nenhuma anomalia craniofacial, não tem adenoide grande, a tuba não funciona. A tuba auditiva é uma cavidade virtual, tá? O que é cavidade virtual em anatomia? São cavidades que ficam fechadas o tempo todo e elas só abrem em determinadas situações, tá? Então, a tuba auditiva, esôfago, vagina, são cavidades virtuais, elas ficam fechadas e se abrem em determinadas situações. Tá? A tuba auditiva é isso. Então, se o mecanismo de abertura dessa tuba não funciona, ou a musculatura não funciona de maneira adequada, ou essa musculatura está posicionada num lugar errado, ou esse paciente tem anomalia craniofacial, ou ele tem um tumor, ou idiopático, se essa tuba não funcionar, ele vai ter problema no ouvido médio. Entendeu? Ah, entendi, obrigado. Imagina. Professor, Oi. O ósseo faríngeo da tuba auditiva? O ósseo faríngeo da tuba auditiva ele fica na rinofaringe. Tá? Esse ósseo quando ele tem o músculo tensor do véu palatino e o músculo salpingofaríngeo. Vocês vão ver na aula de faringe. Esses músculos abrem a tuba auditiva. Tá? Eles são músculos da faringe que abrem a tuba auditiva. Por isso quando você faz a valsalva ou o Toynbee, você está forçando a abrir a tuba auditiva. Entendeu? E aí por isso que as alterações de adenoide, essas coisas obstruem esse ósseo e aí o paciente não consegue abrir a tuba auditiva. Em algumas situações, pode ter uma malformação também, que pode resultar dentro dele, Malformação de? nesse ósseo. Sim, qualquer paciente com fenda palatina, paciente com anomalia craniofacial, síndrome de Cruzon, que é a filha lá do Roberto Justus, Pierre-Robin, ou qualquer síndrome de Down, esses músculos não estão funcionando direito e essa tuba auditiva não abre direito. E aí ele vai ter problemas da orelha média. Entendeu? Paciente com fenda palatina é praticamente certeza que vai ter problema de orelha média, porque os músculos estão todos errados. Então a tuba não abre direito. Certo, pessoal? Bom, então eu vou interromper a gravação aqui agora. Obrigado para vocês.